Saudações. Estamos aqui eu e o Comodoro, patas afiadas, porque a internet tem que voltar a ser o que era, né? A gente tem que mostrar os gatos, a comida, os bebês, né? Tem que voltar à normalidade. Então, vamos falar de uma coisa que é importante nas guerras. Hoje eu comentei o lance geopolítico da vingança russa pelos acontecimentos de Sebastopol, certo? Que foi basicamente fazer a Ucrânia voltar à Idade Média, sem energia, água, comida, internet, telecomunicações. Ok. Mas é sempre importante a gente falar de economia política, certo? Então vamos falar um pouco de economia política. Como assim? O componente econômico do conflito. Se no campo de batalha a Rússia eventualmente sofre alguns dissabores, porque indiscutivelmente o ataque contra os navios estacionados em Sebastopol foi uma porreação, certo? Foi uma porreação. E essas coisas costumam acontecer. A cada mês tem uma ofensiva em Kharkov. E os russos têm toda aquela trabalheira para recuar as tropas, lançar bomba termobárica, eliminar milhares de soldados ucranianos, sabe? Essa coisa é chata, é desagradável. Tem vídeo aí circulando, tem um vídeo horroroso que eu acho, de verdade. 2 soldados ucranianos, Tati, num buraco, tirintando de frio. E em volta deles, dezenas de corpos. Quer dizer, esses caras são seres humanos. Esses caras são seres humanos. Eles estão mandando, nas imagens de soldado ucraniano, tem cada vez mais mulher. Tem cada vez mais mulher. E pessoa que você vê que claramente é senhor de meia idade, gente da minha idade para mais. A Ucrânia não tem mais soldados. E mesmo assim está mandando seu próprio povo para morrer. Isso é um horror. É um horror, gente. Não tem como você se sentir. Por mais que tal, é nazista, é fascista, mas muita gente não é. É só ucraniano, que não tem nem opção de escolher não lutar. Certo? Porque a Ucrânia é uma ditadura agora. Zelensky é um ditador. Você não tem escolha de não ir. Ah, eu posso fugir sim, mas e sua família? Lembrando que o Estado ucraniano está infestado de nazistas, de gente que faz vingança, que corre atrás exatamente dessas famílias, tá certo? Então, eu fico horrorizado com isso, de verdade, é totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário, está sacrificando o povo ucraniano em prol dos interesses da OTAN. Perfeito? Então eu nem curto falar muito disso. Vamos falar de economia política. Bom, o que a gente tem até agora? Nós já vimos que a Europa estava sem gás, sem petróleo, sem carvão, sem urânio, sem energia, sem matéria-prima, por escolha própria, por causa das sanções que ela mesma impôs contra a Federação Russa. A Rússia está nadando de braçada, porque tudo que ela vende ficou mais caro. Então, mesmo produzindo menos, ela está ganhando muito mais dinheiro. A Rússia está exportando mais de $1 bilhão por dia, porque o mundo não pode ficar sem petróleo, sem gás natural, não pode ficar sem alumínio, não pode ficar sem titânio, não pode ficar sem gases nobres, certo? Não pode ficar sem comida, não pode ficar sem energia elétrica, certo? Não pode. E a Rússia está vendendo como nunca, não em termos de volume, em termos de valor. A Rússia está nadando de braçada. Cada dia de guerra, a Rússia está ganhando $1 bilhão. E ela não gasta $1 bilhão por dia. Porque é diferente do outro país lá, que já não tem mais marinha, não tem mais aeronáutica, que depende de dinheiro e arma emprestada, que vai ter que pagar por isso algum dia, quer dizer, se ainda continuar existindo, a Rússia faz uma guerra limpa, certo? Lança míssil termobárico, lança foguete, lança míssil tático, de vez em quando apela, igual de ontem para hoje, lança uns calibres, uns Iskander, para lembrar como é que a coisa funciona, mas a Rússia está de boa. O rublo foi a moeda no mundo que mais valorizou em 2022, certo? Qual foi a que menos valorizou, que mais desvalorizou? O iene japonês. De 2008 para cá, a libra perdeu metade do valor. O euro perdeu 15% do valor, desde o início dos conflitos. E não estamos mencionando a inflação, que no caso da Inglaterra está chegando perto dos 20% ao ano. Então, gente, na real, a guerra econômica é totalmente vencida pela Rússia e os Estados Unidos.
Olha, os Estados Unidos estão numa situação cataclísmica. Os Estados Unidos têm recursos, eles têm petróleo, eles têm gás natural, eles têm comida, eles têm muitos recursos. O problema deles é a dívida. A dívida dos Estados Unidos, governo, pessoas, estados, condados, municípios, bancos, instituições, empresas, chega a 150 trilhões de dólares. É uma dívida que não pode ser paga. Se não pode ser paga, não vai ser paga, evidentemente. Está aí o professor Michael Woodson. Não pode ser paga, não vai ser paga. Os Estados Unidos têm uma moeda fiduciária, o dólar, que é um título de dívida. Ora, como você vai fazer uma moeda fiduciária, que é um tipo de dívida, valer, se essa dívida não pode ser paga e não será paga? Em algum momento, gente, o dólar vai desabar. E eu não estou falando cair, não. O dólar vai desabar. Os Estados Unidos têm ridículos 30 bilhões equivalentes em dólares em moeda estrangeira nas reservas. Isso não dá para pagar, não dá para pagar 5 dias de importação dos Estados Unidos. Quer dizer, se os Estados Unidos não puderem mais usar o dólar, tiverem que usar outras moedas estrangeiras, eles só têm dinheiro para financiar 5 dias de importação. E aí, o que vai ser feito o país? Que transferiu todas as suas indústrias praticamente para a China, para o Sudeste Asiático, para o Norte do México. E aí, o que vai ser feito o país? Não podendo pagar pelas importações. Vocês acham honestamente que as corporações americanas vão cooperar e proteger o próprio povo, a própria economia? Gente, por favor. As corporações estão do lado delas mesmas. O grande capital não tem pátria. A pátria do grande capital é o grande capital. Se tiverem que sacrificar a economia americana para manter os lucros, sacrifica. A Petrobras não está fazendo rigorosamente a mesmíssima coisa sob o governo Bolsonaro? Sacrificando a nossa economia, sacrificando o nosso petróleo para pagar centenas de bilhões de reais em lucro para acionista estrangeiro, traduzindo, está roubando o nosso petróleo, enviando para o estrangeiro no momento que a gente mais precisa, colocando o brasileiro para pagar um preço absurdo, porque é baseado em preço internacional. Tudo isso para quê? Para aumentar o lucro dos investidores estrangeiros. O Brasil está tocando a independência de petróleo, trocando a independência de combustível por lucro de estrangeiro. É isso que é o capitalismo. A BASF, empresa orgulho da Alemanha, o que ela fez? Está saindo da Alemanha. Ah, mas ela não era o símbolo e orgulho da Alemanha? Para os alemães, idiotas, ela mesma não está nem aí. Se para ganhar dinheiro ela tiver que sair do país, desempregar todos os alemães que trabalham, ela não pensa um segundo. É isso que são as corporações, certo? Então, entregar a produção de arma, a produção de tudo, na mão de grandes corporações monopolistas, foi um erro terrível pelo qual os americanos vão pagar o resto da existência do país. Ou seja, pelos próximos meses ou poucos anos. Não creio que os Estados Unidos vão resistir a isso. O país vai ser União Sovietificada. Correto? É isso. Eu lamento, de verdade, lamento, principalmente pelos ucranianos, pelas pessoas que estão sendo eliminadas sem necessidade, que 2 anos atrás estavam tranquilos com as suas famílias, com seus cachorros, com seus gatos, com seus afazeres, mães, filhos, esposas, ou esposo, né, porque estão mandando mulher para frente de combate. Então, se do ponto de vista militar a situação está horrível para a OTAN, se do ponto de vista político os democratas vão tomar uma surra nas eleições de meio de mandato de daqui a uma semana, do ponto de vista econômico a situação está ainda pior para eles. A Rússia está nadando de braçada e a China, que nem envolvida no conflito está, é de longe o país que mais vai ganhar economicamente. Certo? A vitória vai ser russa, mas os ganhos principais serão chineses. O que para os Estados Unidos é uma tragédia dupla ao quadrado. Perfeito? É isso. Eu e o meu amigo Comodoro Patas Afiadas, desejamos a todos vocês uma ótima tarde. Fiquem bem. Tchau a todos. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem.